Bem-vindos à Segunda-feira Empresarial, o evento da SciTech Júnior para preparar você para o mercado de trabalho. Pegue sua pipoca e se acomode, sua palestra já vai começar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Segunda-feira Empresarial. Aqui quem fala é a Ágata e temos vários convidados muito especiais que já foram membros e ex-membros de empresas juniores, muito renomadas, e agora a gente vai conhecer um pouco sobre eles. Pessoal, se vocês puderem se apresentar, por favor. Fiquem à vontade. Oi, boa noite. Meu nome é Amanda e eu fui membro na empresa Júnior, entrei em 2017 no departamento jurídico financeiro. Em 2018 eu fui da diretoria de RH, em 2019 eu também fui membro do departamento de RH. E atualmente eu faço estágio na Prefeitura de São José, na área de engenharia elétrica. Bom, seguindo aqui a ordem alfabética, então vou eu. Tudo bem, gente? Prazer, meu nome é Carol. Bom, eu entrei na empresa Júnior em 2018 como membro de recursos humanos e logo depois, em 2019, fui líder de recursos humanos. Aprendi muito durante meu tempo de empresa. Fiz estágio em engenharia clínica no Hospital Municipal de São José e atualmente trabalho como compradora na empresa chamada Delta Life. Bom, pessoal, diferente aí do pessoal, talvez vocês não me conheçam por eu não ser da Unifesp, da STM. Eu faço engenharia mecânica no ITA, fui de uma empresa júnior bem próxima aqui da antiga STM Júnior, agora SciTech, né? E entrei no movimento em 2017, na área comercial da EJ, me tornei presidente em 2018, no meio de 2018 até mais ou menos no meio de 2019, e ainda não estou fazendo estágio, estou no 4º ano, mas fiz alguns estágios de férias na Raizen, numa consultoria chamada Visagio e numa startup chamada Cuidas. E no movimento, entre todos esses aprendizados, aí tem uma coisa um pouco diferente, assim, que foi um intercâmbio visitando uma empresa júnior lá da Tunísia ano passado. Foi muito legal aí. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, pessoal, eu sou a Mariana, também fiz parte da empresa Júnior, da Unifesp. Entrei faz muito tempo, 2015, no departamento jurídico financeiro, e depois eu passei algum tempo como diretora, depois eu pude ser vice-presidente da empresa Júnior da Unifesp também, e fiz estágio em engenharia clínica na Biomedtech, em São José dos Campos, e atualmente eu faço estágio em Trade Marketing Merchandising no Grupo Coty Brasil, em São Paulo. Boa noite a todos, eu sou o Matheus, entrei em 2016 na empresa Júnior também da Unifesp, entrei em RH, depois fui para qualidade, em 2018 fui diretor de qualidade, em 2019 fui presidente. Trabalhei em uma startup no Parque Tecnológico, na área de desenvolvimento tecnológico de hardware e medicina magnética, e atualmente trabalho na Siemens em gestão de projetos. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Orlando. Eu me formei em Engenharia de Materiais da Unifesp no final do ano passado e eu fui membro do Departamento de Recursos Humanos da ECTM Júnior na época, né? Hoje é a SciTech Júnior, em 2016. E hoje eu sou executivo de Customer Success na Log. Perfeito, pessoal. É um prazer estar com cada um de vocês hoje. Então, agora a gente vai compartilhar as experiências que todos vocês tiveram com o pessoal, nossos participantes da Segunda-feira Empresarial. Perfeito? Então, vai ser mais um formato bate-papo mesmo. E qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, podem mandar no chat. Ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: o que motivou vocês a entrarem na empresa Júnior? Vai na ordem alfabética também? Vocês que sabem. Vou lá. Enfim, eu acho que tive o primeiro contato naquela semana, né, que as agremiações são apresentadas, e desde então eu fiquei interessada, eu acho que principalmente pela oportunidade de vivenciar um ambiente empresarial antes de você ir de fato para o mercado.
Acredito que isso foi a coisa que mais me chamou a atenção, assim, de falar, poxa, eu quero ter essa experiência ainda na faculdade. Pronto. Acho que a gente pode pular a ordem alfabética para ficar um bate-papo mesmo. Eu tive contato com a empresa Júnior dentro de casa, antes de entrar na faculdade. Meu irmão, ele é mais velho, né, e ele fez engenharia na Unifei, e ele participou da empresa Júnior lá, e ele sempre contava várias coisas, os projetos que ele fazia, e, enfim, da experiência. Então, eu entrei na faculdade meio que sabendo que existia já a empresa Júnior, desculpa. Eu não sabia o que fazia direito, não sabia como que era a empresa Júnior da Unifesp, mas como eu entrei no meu primeiro ano, então eu quis entrar porque meu irmão tinha uma experiência muito legal na empresa Júnior que ele fazia parte, e eu queria ter essa experiência também. Então, esse foi o meu impulso inicial para entrar na empresa. Para mim foi um contexto assim mais de eu tinha feito 3 anos de cursinho antes de entrar na faculdade, aí entrei um pouco saturado daquele mundo mais acadêmico ali, então quando eu vi como a empresa Júnior se apresentava assim, já me atraiu logo de cara, aquilo mais de estar perto do mercado, a ideia de clientes, projetos, negócios, acho que foi bem atrativo assim, era meio que o que eu estava buscando mesmo. Bom, o meu acho que é um pouquinho diferente de vocês, um pouco parecido com o da Amanda, mas que eu queria ter um pouquinho mais de experiência na área de empreendedorismo, eu queria entender um pouquinho mais como que era erguer, né, construir coisas novas a partir do que a gente quer e inovar. Acho que foi isso que me chamou mais atenção, sabe? Na empresa Júnior, a possibilidade da gente inovar e mudar as coisas pelas nossas próprias mãos. Bom, o meu, acho que foi um compilado de todos aí. Eu não me via muito no cenário acadêmico e, para mim, a empresa Júnior era o que representava esse meio de empreendedorismo que eu queria conhecer e aprender um pouco mais. Então, acho que eu me encontrei, de fato, mais por perfil. Eu acho que no meu caso foi muito um misto de todo mundo mesmo, mas acho que foi muito o encontro também da Amanda, da Carol, do Matheus. Eu conhecia já, assim como a Mariana, eu conhecia a empresa Júnior por conta da minha irmã, ela é mais velha, então ela já tinha passado já pela faculdade, ela já tinha feito parte de agremiações, então eu já conhecia um pouco de empresa Júnior, mas eu também conhecia um pouco das outras, então eu entrei para a empresa Júnior e para a IESEC no mesmo tempo, justamente porque eu queria muito sair daquela rotina só acadêmica, né, de estudos, eu queria muito me jogar para experiências que iam exigir de mim coisas assim das quais eu não tinha muito conhecimento, então eu realmente queria ali um desafio bem grande para aprender na hora, e eu optei por fazer as duas coisas ao mesmo tempo, justamente para assim, o que eu aprendi aqui eu aplicava aqui e vice-versa, então foi um pouco mais assim intensivo, mas foi nessa linha mesmo também de sair do usual e aprender antes de ter um primeiro contato oficial, né? Perfeito, galera. Obrigado por compartilhar com a gente. E agora, sobre as experiências que vocês tiveram, qual foi a mais marcante? Se quiser começar, Matheus. Posso começar. Eu acho que, para mim, algo que me fez evoluir bastante em questão de comunicação e tudo mais foram os treinamentos, né? Que eu lembro que em 2016, 2017, eu no time de RH, no time de qualidade, a gente tinha que trabalhar com ferramentas de qualidade e dar esses treinamentos. Eu acho que quando você ensina, você aprende demais, assim, né? E essas ferramentas eu vejo até hoje, consigo ver em resolução de problemas dentro da empresa, e eu acho que já ter tido essa introdução, essa bagagem, saber o que é, pelo menos, acho que foi fundamental para que eu entendesse onde me colocar, o que falar em algumas discussões. Então, acho que isso foi importante tanto para conhecer as ferramentas, né, entender como funcionava, mas também para as questões de quebrar timidez, tudo mais, e evoluir nessa questão de comunicação.
Eu acho que aproveitando só o gancho do Matheus, eu lembro que a gente fazia parte do departamento, né, de RH junto, e o momento mais marcante também para mim foi aqueles mini cursos de ferramentas de gestão de projetos, foi bem legal. E outra que me marcou bastante também foi quando eu participei da elaboração e execução do processo seletivo, né, dos membros que entraram em 2017. Acho que foi isso mesmo. Nossa, foi assim, foi incrível, porque eu achava que assim, eu já tinha visto o pessoal assim muito talentoso que estava na época nos cargos de gerência, direção e tudo mais, tanto na exec quanto na empresa júnior, né? Mas eu vi o pessoal que chegou assim para se candidatar, eu falei, meu Deus, esse pessoal assim passa muito fácil, o pessoal que já está assim, então é muito legal ver que você está nutrindo ali a empresa de uma forma direta e indireta, né? Porque, assim, direta porque vão vir novos membros, indireta porque esses vão ser os próximos líderes. Você vê quanto o pessoal tem muitas ideias novas, assim, pessoal muito crítico, muito talentoso. Assim, foi uma coisa que marcou muito, porque eu percebi essa questão de potencial que não vai acabando, sabe? O pessoal que não um potencial que não se mantém, só vai crescendo, é incrível. Ai, vocês falando da experiência de vocês, eu lembrei do primeiro ano lá na empresa Júnior. Mal sabia eu o que o RH fazia. Brincadeira, né, gente? Mas muita coisa a gente aprende lá na empresa Júnior e foi, assim, um choque de realidade muito grande. Eu lembro da primeira imersão que a gente fez, eu e a Mandinha, né? E que ela falou assim, ai, vai lá dar um pitch, um treinamento de pitch pro pessoal. Eu falei assim, gente, não sei o que é pitch. E aí... Mas eu acho que isso está na raiz, sabe, da empresa júnior, de você se motivar e você se desafiar constantemente e tentar sair da sua zona de conforto e mostrar que, assim, se você quiser, você consegue, sabe? E eu acho que uma das coisas que mais me marcaram, fora isso, foi no segundo ano, em que eu fui líder do departamento de recursos humanos, que eu vi o quão difícil é ser líder, porque é muito difícil você motivar e engajar outras pessoas, sabe? E mostrar, assim, pelo exemplo, o que você gostaria que fosse realidade depois de um tempo. E eu acho que essas foram as experiências mais legais, assim, que eu pude tirar da empresa júnior. Bom, pegando... Eu compartilho... Pode falar, Amanda. Pode ir. Tá bom. Pegando o gancho da Carol aí também, eu acho que eu posso falar com certeza foi a experiência de liderança quando eu estava na frente do RH, aí junta um pouco do que o Orlando falou, que é aquela questão de fazer um processo seletivo, é algo muito intenso realmente, aquilo de você pegar um projeto e realizar do começo, meio e fim, porque ele precisa ter um fim, ele precisa acontecer, e também um pouquinho do que o Lobo falou, daquilo de você já se familiarizar com algumas ferramentas, né, conhecimento, até as soft skills mesmo, que tipo, o mercado pede. Então, você, de fato, não chega cru lá. A gente não sabe usar as ferramentas aprofundado, né? Tipo, às vezes os treinamentos não dão isso. Mas só o fato de você chegar numa empresa e ela usar aquilo, você falar, eu conheço, eu já tive um breve treinamento sobre aquilo, já te deixa mais confortável. Então, acho que isso tudo, assim, os treinamentos e a experiência de liderança foram as coisas que mais me marcaram, assim, na empresa. Eu não quero ser muito repetitiva, muito clichê, não, mas a Carol e a Amanda resumiram, assim. Para mim foram duas experiências muito fortes. A primeira foi o processo seletivo de entrada. Eu estava no meu primeiro semestre, acho que eu tinha 2 meses, 3 meses de faculdade, não sei, e eu nunca tinha feito um processo seletivo, nunca tinha trabalhado que não fosse com meu pai, sabe? Eu nunca, enfim, não sabia, nunca tinha feito entrevista, dinâmica em grupo, nada. Então, foi uma experiência que me marcou muito. E, apesar de eu ter passado, hoje em dia eu enxergo vários erros e coisas que eu cometi que por imaturidade mesmo. Então, eu acho que foi uma experiência muito marcante. E a segunda, que foi uma experiência muito legal, foi justamente esse fato da liderança, né? Quando eu fui diretora do jurídico financeiro, mas não pela liderança dia a dia, mas pelo quando eu fui me candidatar. Porque eu era uma pessoa, eu ainda sou um pouco, mas eu era bem mais tímida. Então, para mim, eu lembro até hoje em dia que eles deram a opção de usar ou não o microfone, e era tipo assim, a galera da empresa, sei lá, 20 pessoas no máximo, nem era tanta gente assim. Mas para eu falar o que eu pretendia, por que eu queria estar naquele cargo, o que eu tinha pensado para aquele cargo,
sabe? Foi desafiador falar para 20 pessoas num auditório da faculdade o que eu queria, por que eles deveriam votar em mim. Então, isso foi uma experiência muito boa também. Acho que também compartilho muito do que vocês mencionaram, sempre de treinamentos e a questão da liderança, algo que a gente vai desenvolvendo, assim. E estava lembrando aqui de alguns momentos-chave, e a maior parte deles estava logo antes de eu me candidatar para a diretoria da Ita Júnior, era quando eu estava como coordenador de vendas. Então, era uma época que o meu diretor estava um pouco de saída, assim, da EJ, então estava sobrando muito trabalho para fazer ali que eu estava tendo que absorver, então eu tinha dado treinamento para o time, tinha que organizar os projetos que vinham, formar algumas equipes ali, pelo menos o passo inicial, então foi um momento assim que eu mais fui percebendo como é importante, assim, tanto de organização, de produtividade, de conseguir ter esse contato, realmente entender o que as pessoas estão buscando, eram pessoas da minha turma e outros membros que tinham acabado de chegar na EJ, na faculdade ali, eu olhava para eles, me via assim, nossa, eu não sabia nada dessa época e agora as pessoas me ajudaram, agora é minha vez de ajudar eles, então você vai começando a aprender muito sobre isso e vai ficando mais seguro de como você se posiciona no mercado, ver como as empresas se comportam, as pequenas e médias empresas acabam sendo mais o perfil que a gente lida, né? Então, ficava vendo como funcionam as organizações, como que você vai tendo esse acesso aos membros, como você faz as coisas acontecerem, é muito difícil de explicar, assim, mas você vai sentindo isso, é muito gostoso esse aprendizado mesmo. Putz, pessoal, muito obrigada por compartilhar as experiências de vocês. Alguns ainda estão na EJ e alguns não, certo? E o que vocês fariam diferente se vocês ainda estivessem dentro da empresa? Acho que eu vou começar essa aí, então. Perfeito. Acho que o que eu faria diferente era dar ter um pouco mais de absorção dos treinamentos, assim, às vezes a gente assiste a uma palestra, uma pauta, tem um treinamento de algum conteúdo, usa ali naquela semana, na outra, naquele mês, mas para aquilo ter consistência, a gente acaba não usando os mecanismos certos, assim, poucas coisas a gente realmente leva até o final do ano, até o ano seguinte, aí agora, em alguns estágios eu me deparei com coisas que eu já tive algum contato lá na EJ, mas a gente, por alguma razão, não deu uma consistência muito grande aquilo, e não sei, acho que tanto de coisas mais técnicas, assim, mais hard skills, quanto de cultura organizacional, de processos, e outras mais difíceis de achar, esses treinamentos, sabe? Mas isso é uma das coisas aí, o pessoal vai ver muito também. Bom, acho que o que eu faria de diferente foi em relação ao período que eu pude liderar uma mini equipe aí de 3 pessoas, eu acho que foi o meu máximo, mas eu acho que eu daria mais desafios sem me preocupar tanto com os meios, sabe? Porque eu era muito apegada a formas, tipo, você tem que fazer dessa forma, faça dessa forma que vai dar certo, eu já testei, não faz isso porque eu já testei e já deu errado, sabe? Só que no mercado de trabalho não é assim que funciona, não. Seu chefe chega e, olha, preciso que você resolva isso e faz aí. Então, eu acho que teria sido uma experiência muito maior, tanto para mim, quando eu era liderada por outras pessoas, se eles tivessem feito isso, mas partindo do que eu faria de diferente, eu daria essa experiência a mais para o meu time, porque eu acho que isso faz uma grande diferença no mercado de trabalho, uma grande diferença mesmo, você se virar aí para resolver os problemas e achar uma solução para aquilo que você precisa. Acho que seguindo essa linha da Mari, talvez ter encarado mais desafios, mas também ao mesmo tempo ter proposto mais desafios, né? Acho que a gente fica muito limitado ao medo das consequências, ao medo do que vai ser, se vai funcionar ou não. Como ela falou, quando você vai numa empresa, simplesmente falam para você tem que fazer e é isso, não tem isso. Eu acho que estando na empresa júnior as consequências são muito menores, né? E aí você conseguir exercitar isso e saber lidar, né, o que for dar de errado,
como lidar com esses momentos de pressão. Acho que eu teria me exercitado melhor nesse sentido de me expor mais, de correr muito mais riscos, para que hoje eu tivesse talvez mais tranquilidade, soubesse lidar melhor. Então, acho que eu arriscaria um pouquinho mais. Eu dou retweet no Matheus. Exatamente isso. Eu também, eu acho que eu deveria, assim, se eu pudesse voltar hoje, no tempo que eu estava na EJ, eu ia tentar ser menos cabeça dura, que eu fui. A gente sempre quer fazer as coisas do nosso jeito, acho que a Maria falou isso, né, justamente de a gente querer fazer desse jeito que a gente acha que vai dar certo e tudo mais. E assim como o Matheus falou, eu teria ficado mais tempo ainda, para eu poder me envolver com mais projetos, principalmente essa questão de semana empresarial, principalmente semana empresarial na época, né, que hoje é feira empresarial, mas eu queria ter ficado mais tempo para poder, assim, me jogar mais essas experiências que teriam agregado bastante. Nossa, eu concordo muito com todo mundo, na verdade, principalmente com o Orlando, essa parte de me envolver mais com a parte dos projetos foi algo que eu posso dizer que eu me arrependo um pouco de não ter me aprofundado mais neles, que geralmente eu focava muito mais no departamento em si, eu queria desenvolver coisas para o departamento e não dava tanta assim atenção, não ia tanto a fundo, me arriscava para poder aprender novas coisas sobre o projeto. Então eu acho que se eu pudesse fazer diferente, eu faria isso. Talvez me arriscaria até mais, tentaria cargos até maiores de presidência, como Matheus, e para ver até onde eu conseguiria ir, sabe? E eu acho que é mais ou menos um compilado de todos. O meu também seria isso, né, que um pouquinho de todo mundo falou, realmente essa questão do desafio, e às vezes é até meio contraditório, porque quando a gente está na liderança, eu acho que um problema que todo mundo tem no início é de não saber delegar, porque você acha que você vai sobrecarregar o membro, e aí você fica meio que retendo as coisas. E hoje a gente vê que a gente realmente deveria delegar e não ter medo e acreditar que eles vão conseguir, porque a gente tem que desenvolver novos líderes, né? E então eu teria feito mais assim essa questão de propor mais desafios, né? E também me desafiado mais, como todo mundo falou. Eu acho que eu teria feito uma coisa que talvez o pessoal que aí os membros, os diretores atuais não vão gostar, mas eu teria rotacionado mais entre os departamentos. Para poder, sabe, assim, pensando em currículo, tipo, essa vaga aqui é para qualidade? Eu fui da qualidade. Essa vaga é para o financeiro, eu fui do financeiro. E também para aprender um pouquinho sobre mais, sabe? Eu passei 2 anos em um departamento só, eu acho que isso foi muito tempo, contando empresa júnior, faculdade, né? Então, eu teria rotacionado mais, pegado o máximo de experiências, colecionado o máximo de experiências possíveis, para eu poder ter esse leque mais aberto. Perfeito, adorei a sugestão. Inclusive, a nossa equipe já anotou aqui, rotacionar mais os membros. Perfeito, gente. Apareceu uma pergunta aqui do Léo Lemos. Ele perguntou, durante a entrevista de emprego, se vocês citaram suas experiências na EJ e o que vocês falaram sobre. Nossa, a minha entrevista de emprego foi basicamente só sobre EJ. Enfim, tem aquele clássico de perguntar as suas experiências, o que você já fez e tal. E óbvio que eles tentam sempre se interessar por tudo que você já fez na faculdade, mas assim, em especial, né, na empresa que eu estou hoje em dia, o meu gerente, né, o meu chefe, ele perguntou muito sobre a empresa júnior e não tanto sobre a empresa, tipo, não importava muito os projetos que a empresa tinha desenvolvido, mas ele perguntava o que eu fazia na empresa, o que eu tinha aprendido com a empresa, sabe? Então, de novo, parece bem clichê, mas é verdade, quando você coloca ali sua experiência no MJ, não vai importar se a EJ grande, se a EJ pequena, se tem muitos clientes, se não tem, mas, tipo, o que você fez de diferente, sabe? Onde é que você mudou, onde é que você se mudou, ou onde é que você mudou como a empresa funcionava, o que você contribuiu, sabe? E isso eu lembro até hoje da pergunta, tipo, mas o que você fez na sua EJ? E aí é assim, né? A EJ vai ser realmente o que você faz, não o que ela faz por você.
Nossa, eu concordo muito com a Mari nesse ponto. Acho que é porque eu, a Mari e o Matheus, a gente veio numa época da empresa Júnior em que ainda ela estava se reestruturando, né? Houve uma mudança, uma renovada. Eu saí um pouco antes, a Mari e o Matheus continuaram com bastante execução aí. Mas eu lembro que no meu estágio, na minha entrevista de estágio, eu citei, né, a empresa Júnior, a IESEC, que eram as minhas experiências lá da época. E também eu enfatizei bastante, a Mari falou isso muito real, o que, que a gente faz, né, na EJ, o que, que a gente faz daquela experiência. Eu lembro que essa parte de ter organizado, ajudado também a rodar aquele workshop, aquele treinamento de ferramentas de gestão de projetos, foi uma coisa bem marcante, porque é aquela coisa, não foi naquela profundidade, mas você saber que existe, saber para que serve, saber como funciona, né, Amanda, que você falou também, de já ter visto. E isso me ajudou muito, e também a questão de também rodar o processo seletivo, justamente porque a área para a qual eu estava me candidatando no estágio, eu nem sabia, né, que estágio é meio escuro às vezes, era uma área também voltada para treinamento, só que era uma integração entre a parte de estratégia de engenharia com a parte de treinamento, então assim, casou muito bem, sabe, foi a experiência da EJ que foi um divisor de águas bem forte ali nisso. Bom, eu acho que, como a Mari falou, acho que 80% da entrevista acaba sendo direcionada para a experiência que você ficou mais tempo, né? E para mim foi a empresa júnior. E eu acho que a maioria das perguntas que geralmente te travam, que te jogam contra a parede, a empresa júnior te dá pelo menos um caso para uma história para contar. E eu acho que para mim isso foi muito importante. Então, conte uma história em que você tinha um problema, poucos recursos e você teve que inovar numa solução. Esse é o cenário da empresa júnior. Você não tem dinheiro, você não tem treinamento, você tem que sair do zero e entregar alguma coisa. Então, acho que, sei lá, se eu pudesse jogar quase todas as perguntas que me colocavam, eu saía ali pela tangente da empresa júnior e tinha um caso que aconteceu e que eu tive uma ação que teve um resultado depois. Eu acho que o mais importante é isso, é você mostrar, colocar a situação, qual foi a sua ação mediante a isso, qual foi o resultado a partir disso e o que mudou. Então, acho que para mim foi determinante, assim, e tanto que determinou a área onde eu estou estagiando hoje, né, que é a área de projetos, que foi mais ou menos o que eu encarei na empresa Júnior. Então, para mim foi determinante, eu acho que de fato faz a diferença você mostrar que não só estava ali, mas que você participou, você teve uma ação e gerou resultados. Bom, pegando um pouco assim do gancho do Matheus, as minhas entrevistas específicas, eu acho que elas foram um pouco fáceis, não sei, mas não tive nenhuma assim que me deixou muito contra a parede, assim, que, sei lá, posso falar, nossa, eu precisei falar muito da empresa Júnior por conta disso, mas acredito que, como o Matheus falou, toda a nossa experiência, toda uma entrevista, né, a empresa Júnior, acho que ela influencia muito também no autoconhecimento, de você saber o que você quer da sua vida, né? Você começa a pensar muito cedo em carreira, desde que você entra. Então, desde o segundo ano da minha faculdade, eu já ficava pensando em processo seletivo, a gente já pensava em pitch, já pensava em autoconhecimento, de saber responder aquelas 3 perguntas, 3 defeitos, 3 qualidades, que hoje elas não são feitas dessa forma assim, mas você vai se preparando, né, para a entrevista em si. Então, mesmo que não pergunte exatamente, como foi a EJ, a experiência em si, mas é como o Matheus falou, todas as experiências que você vai tendo e o autoconhecimento que você vai adquirindo e a maturidade também ao longo dos anos na experiência da EJ, elas são cruciais para você ir bem na entrevista, assim, tipo, se sentir pelo menos mais autoconfiante, ter história para contar, a prova para falar, tipo, eu sou assim e eu fiz isso, né? Que é esse casamento hoje em dia que tem que ter. E aí, só completando um pouquinho da Amanda, teve entrevistas que eu fiz que foram até mais simples do que as que a gente fazia na empresa Júnior. A gente montava um cenário, fazia case, eu acho que isso foi muito bom porque a gente fazia para as pessoas, mas também se preparava, entendia qual que era o outro lado, né, de fazer o processo seletivo. E aí eu acho que até o Hugo tá na transmissão aí, ele lembra que ele passou também por isso. Mas eu acho que isso foi bem legal de ver, assim, que a gente estava no nível ali das empresas mesmo, de simular o processo seletivo. Isso foi muito legal. Só completando, eu acho que isso é um dos meus arrependimentos. Eu acho que eu teria feito entrevistas com menos pressão com as pessoas, coitadas. Porque tinha umas que era sabatina. E depois que eu falei, gente, a gente não precisava fazer isso tudo.
Então, É verdade. Só complementando também uma história que eu lembrei da minha entrevista, o meu gestor fez a seguinte pergunta: você prefere trabalhar com pessoas ou com processos? E como que eu respondi isso? Nunca tinha trabalhado na vida, né? Aí eu recorri à experiência da empresa Júnior e aí eu falei, eu prefiro trabalhar com pessoas. E hoje em dia eu estou num um time muito grande, são mais ou menos umas 600 pessoas, e eu gosto muito do que eu faço, assim, e eu estava concorrendo, eu me candidatei nessa empresa para uma vaga que era operacional, mas por conta do que eu, meu autoconhecimento, de saber que eu gostaria mais de lidar com pessoas, eu fui realocada para uma vaga que hoje em dia eu acho que eu me dou muito melhor do que se eu tivesse ficado na vaga que eu me candidatei. Então, eu acho que o autoconhecimento que a Amanda citou aí também é uma coisa que, às vezes, não necessariamente você precisa falar, mas a empresa júnior te dá isso e na hora da entrevista muda bastante. Nossa, vocês estavam falando, eu só estava lembrando de algumas entrevistas que eu fiz. E uma das coisas que eu me peguei pensando foi que, assim, muitas vezes os entrevistadores, eles perguntam assim, tá, você fez parte da empresa júnior, mas o que você entregou de resultado, sabe? Vai muito no que o Matheus falou, assim, saber pintar toda uma tela para que as pessoas entendam realmente que aquilo que você fez foi realmente relevante, sabe? Não é só de, tipo, uma açãozinha que vai, fiz job rotation lá dentro da empresa, tá? Mas e aí? Interessante. Mas, assim, essa experiência da empresa júnior traz isso, você conseguir pensar quais são os pontos positivos de tudo aquilo que você fez, sabe? E o como isso impactou para a empresa ser o que ela é hoje. Então, assim, muitas histórias muito legais, assim, que a empresa júnior proporcionou, assim, para mim. Acho que é muito do que a Amanda falou, assim, claro, tô contemplado por todas as respostas, mas isso do autoconhecimento, você vai percebendo, né, quando você trabalhou em algum projeto, em algum departamento, naturalmente tem aquele contato com aquela reflexão sobre o trabalho que foi feito, sobre como que cada um está fazendo o seu trabalho, sobre como você está fazendo, você acaba percebendo que estilo de equipe você gosta mais de estar, que tipo de negócios, de que área de negócio que você gosta mais, você acaba aprendendo sobre isso e até a gente pensa muito assim, poxa, como é que eu vou mandar bem na entrevista? Mas até dando um passo atrás, a gente acaba escolhendo melhor as empresas que a gente quer ir, né? A gente vê nas pesquisas ali, a gente sabe meio que o que pesquisar, se aquele tipo de atuação da empresa se faz sentido para a gente consegue ver o que as pessoas falam sobre a empresa, a gente já percebe de uma maneira diferente também. E vai muito assim, a empresa júnior tem muitas oportunidades para você colecionar essas coisas, né? Por exemplo, uma pergunta mais difícil, eu acho que foi feita para mim em entrevista foi, fala um momento, a gente sempre pensa em coisas boas, né, coisas que a gente conquistou, mas já perguntaram assim, poxa, fala um momento assim que você recebeu um feedback que você não gostou. Aí você vai ver assim, é uma oportunidade de aprendizado que até isso você tem muito explícito, escancarado na EJ, né? Então, você consegue ver momentos em que você fez a diferença ali, que se não fosse você, aquilo não ia acontecer, não ia sair do papel. É muito nítido, assim. Uma entrevista que eu estava muito nervoso, assim, até um momento de ficar esperando a entrevista ali, era presencial, era uma entrevista depois da outra, o processo seletivo todo em um dia, foi bem exaustivo, assim, mas quando eu estava esperando a minha, eu liguei para uma pessoa que era ex-diretora minha, aí eu liguei para ela, falei, nossa, eu tô indo para uma entrevista agora, eu tô super nervoso aqui, aí, meu, relaxa, aí a gente começou a lembrar uns momentos, assim, e é uma coisa natural, né, porque depois de passar um tempo, assim, que você realmente dá esse gás ali, se dedica, capta essas oportunidades, não faz nada sozinho, né, Jota, né, óbvio. Então, as pessoas estão lá para te lembrar que aquilo tudo aconteceu e você foi parte disso, né? Vem de uma forma natural, não é... Assim, claro que você precisa saber fazer isso fazer sentido, né? Mas vem de uma forma muito clara na cabeça, assim, como que você se dá melhor, o que são os seus pontos fortes, fracos, o que você aprendeu. É muito rico isso mesmo. É isso que o Lucas falou, é muito rico mesmo, Lucas. Hoje eu ainda tenho uma relação muito boa com as minhas diretoras tanto da EJ quanto da ESEC, e toda vez que eu troco de emprego, que já foi um pouco já, eu sempre mando uma mensagem para elas agradecendo, falando, eu tô indo para tal lugar, só queria agradecer porque eu lembro que eu aprendi tal coisa com vocês
fizeram total diferença na minha vida. É uma relação muito, muito, muito rica. Essa palavra que você usou é essencial. Perfeito, galera. As experiências que vocês compartilharam com certeza vão auxiliar tanto os membros que já estavam na empresa júnior, né, quanto o pessoal que está entrando agora a entender como é que vai funcionar essa transição daqui a um tempo. Já anotei tudo aqui, muito obrigada. E temos mais perguntinhas aqui. A próxima pergunta é da Sofia. O que vocês consideram que foi o maior acerto na IJ? Achei essa pergunta muito boa, porque a última que eu fiz foi uma coisa que vocês se arrependem e que vocês fariam diferente. Então, acho que conecta muito bem. Queria saber a resposta de vocês. Posso? Então, o meu maior acerto foi ter entrado. Com certeza foi ter entrado na empresa Júnior, e a partir daí foram surgindo diversos desafios, né? E o segundo foi realmente ter me desafiado a experiência de liderança. Como a Mari falou, era a gente no auditório, dando a cara a tapa, né? E assim, você pensar nas suas propostas, né? Tipo, aquela coisa meio de eleição, realmente. Convencer pessoas, né? Que elas podem confiar em você, que você vai assumir aquela responsabilidade. E depois disso, né, às vezes a gente vê que a eleição, né, você se candidatar, dar a cara a tapa, falar, é o primeiro passo. E depois você tem que cumprir tudo, né? Encarar um ano, ser resiliente, porque às vezes vem as responsabilidades da faculdade, vem vida pessoal, vem um pouco de tudo. E a EJ, né, acho que acaba se tornando uma parte muito grande também, se você leva isso com muito comprometimento. E aí, a partir de então, você acaba tendo que aprender a gerenciar o seu tempo, lidar com pessoas. E isso tudo, né? Acho que entrar na empresa Júnior foi a decisão mais acertada justamente porque trouxe isso tudo. E a segunda foi ter me desafiado à experiência de liderança. Bom, eu vou colocar algumas situações no geral, mas o que eu coloco como um acerto assim é propor mudanças. E isso é algo que eu vejo hoje também na Siemens que faz total diferença. Você saber reconhecer que há um gap, né, que tem um problema acontecendo e que tem algo para se fazer e você vai lá e engaja pessoas para fazer, ou senão você pega e vai lá e faz. Isso eu acho que é o que todo líder gosta de ter no time hoje em dia, né? Então, eu acho que isso de você não ser uma pessoa acomodada, de que aceita, vai ser assim eternamente, e é isso. Vamos seguir com a empresa assim. Eu acho que o passo de você parar, olhar, ver que não está funcionando e propor uma mudança. Mesmo que seja um absurdo, mesmo que não vá dar certo, mas como eu disse, você arriscar na empresa júnior é um ganho, porque você vai aprender muito mais e você tem a possibilidade, né, as consequências são muito menores do que fora. Então, óbvio, né, que tem escopos aí, mas é isso. Para mim, eu acho que ter tido essa experiência de propor mudanças e encará-las e engajar pessoas para também entrar nessas mudanças, eu acho que foi um acerto para mim, é algo que eu tento exercitar diariamente onde eu trabalho hoje, que é de fato não aceitar os procedimentos como são, as formas engessadas como são, mas você sempre tentar olhar de fora, tentar propor uma nova forma de fazer, será que não é melhor se a gente usar uma outra ferramenta e tudo mais. Eu acho que isso te dá uma dinâmica de trabalhar com pessoas e você vai ser um cara que todo mundo, um cara ou uma mulher que sempre vai fazer a diferença onde você trabalha, porque de fato as pessoas gostam de ter esse pensamento fora da caixinha, né? Que geralmente todo mundo só aceita e segue o baile. Então acho que isso, de você de fato propor mudanças e encarar e se colocar disposto a encará-las, eu acho que é um acerto que eu tento exercitar diariamente. Isso que o Matheus acabou de falar, de propor mudança, encarar, é uma coisa que eu me identifico muito, essa questão inicialmente se jogar ali, botar a cara a tapa e propor para fazer alguma coisa. Quando eu estava na EJ, eu lembro que a gente teve que fazer justamente aquele treinamento de gestão de projetos, ou às vezes ter que reformular alguma coisa, reformular um processo, trazer novas ideias para o processo seletivo, fazer bench. Assim, várias coisas eu não fazia a menor ideia de como fazer, sabe? Mas uma coisa que a EJ me ensinou foi justamente assim, não ter medo disso,
fala, não, beleza, eu topo, e daí depois que você falou o topo, você já abre o Google ali, eu já pergunto para fulano, falando, o que é isso? Tipo, o que é isso? Acho que você se dispor, e daí você realmente se dispor a fazer, a aprender, e não ter medo de, lógico, guardar as proporções, né, como o Matheus também disse, mas se é uma coisa ali que não vai, você só sabe que vai agregar você, é uma coisa que é cabível ali no seu escopo, no contexto, é você simplesmente assim, vai, aceita e faz, sabe? E você só vai sair no lucro, porque você vai ter aprendido mais uma coisa. Eu acho que eu tô junto com a Amandinha ali, por primeiro, que foi a questão da liderança. Bom, a pergunta era onde eu acho que eu acertei, né? Eu acho que eu não acertei sozinha, mas eu acho que o período que eu fui vice-presidente, junto com o Lobo aí presente, a gente fez uma dupla muito boa, porque eu acho que essa geração que veio depois da gente, de diretores, de presidentes, enfim, acho que foi um grande acerto, assim. E eu estava tentando lembrar agora como é que foi a gestão e tal, e eu lembro que, pelo menos eu tentava apoiar muito, assim, os diretores, sabe, que estavam trabalhando, tipo, não, faz autonomia dos departamentos e tal, então acho que se teve um lugar que eu acertei aí foi no engajamento dessas pessoas, para elas realmente, tipo, levarem isso para frente, sabe? Fazerem acontecer. E eu acho que deu certo, assim. Eu acho que o legado foi deixado por mim e pelos meus amigos, todos que estavam junto comigo, assim. Mas eu me lembro com muito carinho do meu último ano na EJ, porque foi algo, assim, que foi gostoso, sabe? Foi gostoso estar na EJ, trabalhar, ter um cargo que eu não era específica em nada, né? Porque quando você está ali na gerência, enfim, você tem que meio que saber de tudo e não saber de nada ao mesmo tempo. Então, mas assim, é um ano que eu lembro com muito, muito carinho mesmo, porque eu gostei de estar lá, de estar com as pessoas, de ver as ideias novas que vinham surgindo e tal. E eu tenho certeza que quando a gente deixa a empresa, a gente deixa melhor do que quando a gente entrou. Então, eu acho que foi um ano de muito acerto. Eu acho que o meu é o compilado da Mari e do Lobo, assim, sabe? Da gente ver as coisas surgirem, da gente se desafiar e tirar as coisas do papel e falar assim, não, a gente quer que as coisas mudem, então vamos lá e vamos tentar fazer, vamos tentar mudar as coisas. E eu acho que engajando as pessoas foi uma coisa, assim, muito bonita no final do ano, né? Quando a gente trocou a gestão, eu acho que pelo menos uma das coisas que eu mais achei lindo, assim, de se ver. Foram 3 pessoas concorrendo pelo Departamento de Recursos Humanos. Eu achei muito lindo o pessoal colocando as ideias deles em pauta e discutindo por que eles seriam os melhores líderes para aquele departamento para o ano seguinte. Então, eu acho que, assim, foi um acerto de todos juntos, sabe? Foi como a Mari falou, o último ano da empresa Júnior foi muito lindo. Foi muito gostoso ver, assim, no que a empresa se transformou depois, sabe? Com essa outra gestão, que veio a Gatinha, o Gabriel como presidente, então, assim, o Carlos, muitas pessoas muito capacitadas e que estão levando a empresa Júnior, assim, fazendo ela voar de fato, e isso foi algo muito bonito de se ver. E também, juntando um pouco, isso me lembrou um ponto que eu vi numa palestra, que um pós-júnior que já foi foi presidente da federação lá do Rio, da Brasil Júnior, hoje ele é bem conhecido aí no meio, chama Marcos Barão, talvez alguém já tenha ouvido falar sobre ele. Ele falou numa palestra, assim, sobre o movimento, que existem 2 formas de você aproveitar a praia, né? Uma delas é você ir para a praia e sentar ali na sua cadeira, tomar o sol, ou talvez até ficar na sombra. E a outra é você ir para a praia, ir com a roupa de praia, o que for, e ficar na sombra, depois sair na água, mergulhar, ir lá no fundo, se molhar todo, volta, mergulha de novo, e vai, e volta, e aproveita tudo que a praia tem para te oferecer, né? E sai de lá, essa diferença de sair de lá falando, poxa, realmente eu aproveitei a praia e obtive tudo que ela poderia me oferecer, né? E talvez até um pouco mais. E a primeira vez que eu ouvi essa palestra, eu já estava há 1 ano e pouco na EJ, e aí deu um gás absurdo, assim, foi a primeira vez que a gente foi para um evento, que era o Eneg. Então,
acho que o maior aprendizado, assim, foi o maior acerto, né? Foi que eu fui tentando tirar outras coisas do caminho para que eu pudesse realmente fazer o melhor dessa experiência. Então, isso envolve, poxa, eu fui em todos os eventos que dava para ir, eu estava em todas as palestras que ia, fui em um outro evento sozinho, porque ninguém mais podia ir, não dava, viajava, dormia fora, não importa o que acontecesse, eu ia estar lá, tanto comprei camisetas do MEG aí toda vez que dava, itens, Moleskine, adesivo, tudo que dava assim para eu realmente entrar, ter essa absorção da cultura do MEG. A gente fazia tudo. E o legal é que você vai vendo que as coisas vão acontecendo, né? Então, se você realmente se permite dar esse passo, fazer essa mudança, que nem o Lobo falou, né? Por exemplo, a gente vai começar a abordar esse perfil de cliente aqui. Aí você vê que dados alguns passos, as pessoas começam a captar esses clientes e os clientes vão ali, são pessoas reais que estão vindo fazer reunião com você com interesse nos negócios com a sua empresa. Então, você vê que as coisas vão acontecendo mesmo e até o caso da gente ir para o Enege foi muito louco, assim, em fevereiro, essa mesma diretora que eu comentei falou, gente, o Enege é muito legal, a gente nunca conseguiu ir, mas tentem comprar aí e tal, não sei se a gente vai ter caixa para ir e tudo. No fim, a gente foi comprando a ideia e conseguimos levar 16 membros para lá tipo, sem ter caixa, sem nada, uma associação de ex-alunos que pagou em 2018. E foi tudo por a gente realmente se permitir mergulhar fundo ali e não importa. A gente não sabe muito qual é a cara do Enege, mas a gente sabe que coisa boa vai vir aí. Então, é muito de você se permitir que as coisas realmente vão para frente e aconteçam e você, tanto, não importa se você está em posição de liderança ou não, você vai adquirindo isso, vendo que essas coisas são possíveis mesmo, estão ao seu alcance, né, Jota? Então, muito mais. Acho que foi a maior vitória foi isso, se permitir, assim, mergulhar mesmo e as possibilidades são absurdas. Perfeito, tá aí uma dica para a galera da IJ que está assistindo. Perfeito, gente. Tem mais uma pergunta aqui, é do Edivaldo. Vocês sentem que a empresa Júnior contou com um projeto pessoal ou, além da IJ, vocês também tinham ou encontravam tempo para projetos pessoais? Obrigada. Quem quer começar? Eu já tinha falado que eu fazia parte também da ESEC, né? Eu acho que eu cavei tempo onde não tinha. Durante esse ano e meio aí que eu fiz parte das agremiações, por isso que depois eu também, assim, encerrei todas para depois me dedicar só aos estudos e me formar, mas eu usei a empresa Júnior, eu sabia que eu ia aprender muita coisa, principalmente a lidar com pessoas, né? Trabalhar com diferentes pontos de vista, agora isso dobrado por conta de outras agremiações. Mas eu também, assim, eu aproveitei que eu tinha muita energia ainda e eu via isso pelo simples fato de eu conseguir virar à noite, que é uma coisa que eu não consigo mais fazer. Haja pó de guaraná, haja café, eu juro, eu não consigo mais. Assim, eu tomo uma cápsula de cafeína, eu durmo 10 minutos depois, não tá rendendo mais. Mas eu aproveitei que eu tinha muita energia ainda, então, assim, eu estava disposto a aprender várias coisas. Então, assim, era ferramenta de gestão de projeto, era algum tipo de software, MS Project, Excel. Assim, eu usei o tempo que eu estava na empresa Júnior para aprender o máximo de coisas que eu podia aprender, idioma também, justamente porque eu sabia que aquilo poderia me ajudar na experiência, né? Então, você mexer numa plataforma nova, você saber alguma ferramenta, seja ela um software, seja ela uma metodologia, eu usei, assim, eu me disciplinei ao máximo para conseguir usar todo o meu tempo, toda a minha energia disponível para incrementar aquela experiência. Porque eu sabia, era um projeto meu literalmente, porque eu sabia que tinha um fim ali também. E eu falei, enquanto eu estiver nessa época, né, nesse momento de agremiações, de EJs, disso, daquilo, eu vou fazer o máximo para desfrutar e conseguir adicionar extensões a isso, né? Eu acho legal o que o Orlando falou, porque, assim, pensar a pergunta, tipo, você tinha outros projetos pessoais, é meio complicado para mim, porque eu não considero que eu tinha outros projetos pessoais, assim,
mas também a empresa júnior não era algo que me impedia de fazer nada. Óbvio, eu também tinha, acho que é idade, não sei, mas eu também tinha muito mais gás. E assim, eu entrei na empresa júnior junto com a faculdade, né? No primeiro semestre, eu quase que passei a faculdade inteira também fazendo parte da empresa júnior. Eu nunca, então isso eu acho que foi o meu projeto, sabe? Nunca participei de outra agremiação, sempre fui fiel à empresa júnior, não, é brincadeira. Eu nunca participei de outra agremiação, mas assim, a empresa, óbvio, tem altos e baixos, então vai ter semanas que vai te sugar um monte, tipo, o processo seletivo era um momento da empresa júnior, assim, que por mais que eu nunca fiz parte do RH, mas a empresa toda estava envolvida, então tinha semanas de entrevista e tal, então era uma coisa que sugava bastante, mas, assim, eu sempre acho que dá para fazer, sabe? É gestão de tempo mesmo, tem que se organizar, tem que fazer, mas duas coisas. Uma, eu nunca fiquei muito ociosa na empresa júnior, então sempre vai ter um trabalho para você fazer, para você se desenvolver. E é assim, procurar, né? Não espere que os outros vão te dar trabalho, mas também não é algo que, assim, meu Deus, eu vou ter mais vida, sabe? Dá para levar, é um negócio muito bom, assim. E eu acho que participar de uma EJ realmente pode contar como um projeto pessoal, porque é algo que vai depender muito de você se desenvolver. Então, dá para fazer sim. Eu acho que, dando sequência no que a Mari falou, perdão, pode falar, Lucas. Não, pode ir, vou na sequência. Pode ir. Eu acho que é isso. Para mim, tornou o meu projeto pessoal, assim. Quando eu vesti a camisa da empresa, eu falei, cara, é aqui que eu vou me desenvolver, é aqui que eu tenho a maior oportunidade. E aí eu fui até me esgotar mesmo. Então, acho que isso, para mim, se tornou um projeto pessoal. Então, não, óbvio, não deixei de estudar para graduação, não deixei de fazer outras coisas, fiz IC, entrei em outros projetos, mas nunca deixei de me privar, porque, e aí, para mim, fazia muito mais sentido eu gastar tempo ali na salinha da empresa júnior, conversando com outras pessoas, assistindo todas as entrevistas de um processo seletivo, porque para mim ali agregava demais, eu me sentia em casa de fato, eu acho que ali, para mim, eu vi o meu desenvolvimento ali. Então, eu chamaria a minha passagem na empresa júnior como o meu projeto pessoal, porque de fato foi o que fez a diferença para mim, foi onde eu me sentia com um campo aberto para me desenvolver, para aprender, para crescer. Então, eu acho que quando você reconhece essa oportunidade, o tamanho disso, quanto você pode fazer, né, se você não ficar esperando, não ser mais um ocioso, você acaba falando, cara, é aqui que eu tenho que me desenvolver, é aqui que eu tenho que fazer e eu vou que vou. Então, acho que acaba condensando assim como o seu projeto como o seu projeto pessoal mesmo. Total. Vai se misturando um pouco, né? A gente vai avançando na graduação, você já começa a pensar muito no que você vai fazer profissionalmente ali, próximo estágio, que você quer, com o que você quer trabalhar, e você vai moldando um pouco o seu trabalho ali na EJ para isso, né? Acaba sendo, né? Isso é muito normal por exemplo, se você está na diretoria, líder de uma área, alguma coisa assim, a área acaba tendo um pouco algumas coisas que você gosta mais porque você está direcionando isso, mas isso é só uma prova de que esses projetos acabam se misturando, né? Não necessariamente é algo bom por si só, né? Claro que tem as prioridades ali, né? Mas nunca deixou de tirar, assim, as coisas que eu fui aprendendo, os conteúdos que eu buscava, tinha muito a ver com o que eu queria fazer e os trabalhos que eu fazia. Acho que é muito de não deixar também isso tomar 100% de tudo que você tem, assim, nunca deixar de fazer, por exemplo, ler você gosta de ler livros, alguma coisa assim, não deixa de ler, fazer esporte, não deixa de fazer isso, porque sempre dá até um gás a mais, assim, mas, por exemplo, os livros que eu lia sempre tinham a ver com coisas que eu usava um pouco na EJ, pensava em usar profissionalmente ali, mas nunca deixava de fazer esse tipo de coisa. É muito difícil não se misturar, mas é legal, é uma parte boa disso, né? No fim, você está ali se dedicando tanto, isso não é tão, não, parece, só falando assim, parece, nossa, um pouco desgastante, mas acho que é pelo contrário, assim, é mais enriquecedor do que desgastante, porque é muito, é muito flexível, tem muito a nossa cara, assim, o trabalho na EJ, né? Acho que quando está na empresa, não tem tanto esse lado, assim, né?
Bom, pegando um pouco assim do que o pessoal falou e até do que o Lobo falou da última vez, né? Assim, inevitavelmente, dependendo do seu nível de entrega, e eu sugiro que seja elevado, na EJ, isso vai se tornar assim um projeto pessoal na sua vida. Até porque eu acredito naquele clichê que não necessariamente existe a Amanda profissional e a Amanda pessoal, né? Você acaba sendo um pouco dos dois. E eu acredito que a EJ, ela traz, por não ter necessariamente aquele incentivo financeiro, né? A gente não trabalha por dinheiro, né? A gente trabalha por experiência, por querer ter algum aprendizado, e isso molda realmente muito a gente. Eu lembro que quando eu entrei na empresa Júnior, falava-se muito do sentimento de dono. E aí você acaba tendo essa mentalidade, e como o Lobo falou, você entra numa empresa, você olha um processo, você não só olha aquilo, você pensa automaticamente em como otimizar, como trazer melhorias para aquilo, não por necessariamente porque você vai ter um reconhecimento A ou B ou C, mas porque você já fazia aquilo na empresa Júnior sempre, né? Você acaba mudando, acaba sendo... Porque na empresa Júnior os alunos, eles são os protagonistas, né? A gente faz ela. E aí, isso vai refletindo você como profissional e você também como pessoa, né? Então, acredito que ter essa parte, assim, de não precisar ter necessariamente um incentivo financeiro para você ser uma pessoa que quer melhorar processos e que quer se melhorar, acredito que é uma das maiores, uns feitos que pessoal que também a empresa Júnior traz para a gente, né? E eu acredito que seja isso, dá para conciliar sim, como a Mari falou, é uma coisa muito sazonal, tem época que realmente vai ficar estourado, mas também, como é feita por alunos, todo mundo entende, a gente sempre tenta ver, época de prova, vamos tentar não fazer nada época de prova, vamos tentar conciliar, então é tudo muito conversado, não é nada que vá sugar a sua alma, nem nada assim, né? São picos e picos, mas dá sim, e é uma experiência que vale realmente muito a pena. Porque eu acho que todo mundo aqui que está no mercado e tudo, acredito que usa muito mais aquilo que a gente vivenciou na empresa, que é principalmente aprender a lidar com pessoas e trabalhar com pessoas, que é o que a gente faz todos os dias. E isso é a coisa maior que eu acho que a gente pode levar da faculdade, né? Como profissional. Então, isso quem traz, pelo menos quem trouxe para mim, foi a experiência na empresa Júnior. Eu acho que entra muito também nessa parte de projeto pessoal, a parte de desenvolvimento pessoal, né? Porque você acaba se desafiando e aí querendo trazer coisas novas, aprendendo. Por exemplo, uma experiência minha é que eu tinha muita dificuldade em falar com as pessoas, ainda tenho um pouco tímida para poder me apresentar e tudo mais, mas a empresa Júnior trouxe isso muito à tona e muito forte para mim, principalmente quando eu tive que liderar o departamento, né? Então, não tem como um líder ficar quieto e ficar na minha. Então, eu acho que acabou se tornando um projeto pessoal, porque eu vi muitos pontos de melhoria em que eu poderia estar crescendo. Então, a princípio, não era minha intenção, mas acabou, igual todo mundo falou, acabou se difundindo, sabe? Acabou se tornando algo que eu vi a oportunidade de poder estar praticando algo que eu poderia estar melhorando. Acho que só complementando também o que a Amanda e a Carol falaram, é muito de você perceber como você trabalha melhor, você percebe o que as pessoas estão buscando, como que elas gostam mais de fazer umas tarefas em relação a outras, e acaba usando isso em quase tudo, assim, você vai vai ajudando a como você vai se construindo, assim, por assim dizer, né, tipo, na sua família, nas suas amizades ali, como que você realmente, sei lá, passa coisas para as outras pessoas, convida outros para fazer um projeto com você, é meio louco isso, né? Mas acho que é muito efeito do nem quando você está no mercado, assim, quando a gente estiver no mercado também, o jeito como a gente trabalha é o jeito como a gente faz a maioria das coisas também. Então, é só tentar deixar um pouquinho de pessoal e não profissional ainda existindo, né? Um pouquinho, né? Saudável ali. Perfeito, gente. Mais uma perguntinha. Na opinião de vocês, quais foram os maiores desafios em engajar pessoas e lidar com a entrega de projetos, dado que a carga de todos é muito pesada? Lucas, se quiser começar. Tá, vou começar então. Acho que é muito de você se você está numa posição de liderança, assim, né, coisas que a gente vê muito em palestras e vai aprendendo também,
também depois de sair da EJ, a gente começa a olhar um pouco por outro lado, né? Então, vou misturar um pouco dessas perspectivas, né? Não fiz necessariamente tudo isso enquanto tempo de EJ, senão, né? Mas é muito de você construir relacionamentos com as pessoas, né? De você, assim, se eu vou passar uma demanda para a Agatha, eu tenho que saber se a Agatha, se ela está preparada para isso, se ela tem interesse nisso, se isso é o que ela está buscando ali. Então, esse tipo de coisa a gente vai sabendo no dia a dia, né? É muito mais fácil, sei lá, um exemplo meio besta, assim, fora da EJ, é que é mais fácil geralmente é mais fácil fazer trabalho da faculdade com pessoas que você já conhece. Você já sabe como pedir aquilo, que hora que você manda mensagem, se você liga ou manda áudio, você vai criando essa conexão, né? Então, na EJ, o desafio é que você tem que criar conexões com as pessoas, senão você não vai poder contar com elas, né? Assim como você foi uma pessoa que queria que contassem com você, né? Você não está disponível ali nunca para elas, é meio difícil que elas vão fazer felizes, assim, alguma demanda que você tenha que passar, né? Então, é muito de saber isso, ter esse acompanhamento, criar um pouco de laço, assim, claro que tem um nível que você pode entrar na vida da pessoa, né? Mas é muito de ter esse contato um pouco menos formal, assim, de, eu passo, você me entrega, porque nem todas as pessoas são movidas assim, né? Geralmente elas, né, têm um pouco mais de profundidade do que só alguém que entrega tarefas, né? Então é muito de você saber, assim, que tipo de estilo de trabalho ela gosta, se ela, por exemplo, se é alguma coisa muito urgente, assim, com que pessoas que você vai contar, né? Se é uma coisa muito de longo prazo, aí são outras pessoas, né? Se é uma coisa tem muito de começar, você tem aquele perfil. Se é muito um projeto de longo prazo ali que tem que ficar um tempão até o final, tudo são outras pessoas. Então, você acaba só de você conhecer mesmo, você sabe para onde passar isso, né? E aí tem que conhecer mesmo, não para não tomar cuidado para não dar preferência para os extrovertidos, né? Para os que estão mais falando mais ali sobre eles. Você tem que se permitir conhecer mesmo o que as pessoas estão realmente buscando, né? Mas isso não. Eu fui aprendendo isso, né? Logo depois de errar algumas coisas, eu falo, putz, mandei mal nessa parte aqui, né? Então vamos pensar aí para a próxima. E agora, olhando para trás, fala, puxa, algumas coisas ali realmente poderia ter feito diferente, né? Eu acho que eu tô bem alinhada com o Lucas aí também, porque olhando hoje em dia eu vejo que eu errei muitas vezes, principalmente quando, na minha primeira liderança, né, quando eu era líder do departamento. Eu acho que eu errei muito em manter as coisas engessadas, assim. Então, tipo, eu sou a líder, eu dou uma tarefa e você me entrega. É assim que líder funciona. E não é, gente. Até uma dica aí para quem tá querendo cargo de liderança, para quem é líder. Assim, líder tá para orientar, sabe? Você tem que orientar o seu time para que as coisas saiam da melhor forma possível, mas sim, muito, muito necessário que eles caminhem pelas próprias pernas. Então, isso foi uma dificuldade assim que eu tive, porque duas características que eu acho que não me ajudaram muito porque, como a Carol disse, eu também era meio tímida, então como assim eu vou me expor sendo líder e, sabe, era meio um negócio contraditório para mim, e eu queria que as coisas saíssem do meu jeito, e isso quase nunca acontece. Então, é bem aquilo de conhecer mesmo o seu time, saber como eles trabalham, saber com quem você pode contar, em quem você tem que dar uma incentivada a mais, assim, manter o time como é que fala? O time engajado, isso. Manter o time engajado é uma coisa que a Carol vai falar melhor para vocês, porque era uma dificuldade muito grande minha também. Então, eu acho que é isso. Tipo assim, hoje em dia que eu tô numa empresa de verdade, assim, que eu tô numa empresa grande, vamos dizer assim, que eu sou liderada por um cara muito bom, assim, eu acredito que meu chefe seja um líder muito bom, eu vejo o quanto eu falhei como líder, assim. Tudo bem que tem toda a maturidade, ele já é um cara de 40, 50 anos, não sei, ele tem muito mais maturidade do que eu na faculdade, no terceiro ano, óbvio. Injusta, mas a gente faz. É uma comparação um pouco injusta. Mas é assim, gente, líder tá aí para as margens do rio, sabe? A água tem que fluir por ela mesma. Então, eu acho que esse é uma coisa que eu teria mudado, assim, na minha liderança.
Posso ir? Pode. Para mim, essa questão de lidar com entrega de projetos, eu acho que é algo que eu tenho trabalhado até hoje. Porque eu acho que foi claro, né, pra gente que estava naquela gestão, de que as entregas, elas de fato faziam com que a empresa caminhasse, e se a gente fosse fazer uma avaliação, né, o que era entregue era o que gerava alguma evolução para a empresa, era o que acabava, então, direcionando algumas coisas. Então, acho que casa também com essa questão do engajamento. Para mim, foi o mais difícil, na experiência na presidência, engajar sem poder controlar. Eu acho que quando eu fui diretor de qualidade, eu tinha acesso ali, eu conseguia direcionar as pessoas e tudo mais, conseguia conhecer muito mais com quem eu estava trabalhando, mas eu acho que quando você está um pouco, né, sem um controle, né, de cada departamento e tudo mais, isso para mim foi um desafio de principalmente respeitar a liderança de outras pessoas, a forma de trabalhar de outras pessoas, e eu acho que o principal nessa questão de engajamento é comunicação. Você tem que fazer com que as pessoas entendam para onde você está indo, e o mais difícil, que elas queiram ir para onde você está indo. Então, foi um desafio para a gente, e aí eu acho que o nosso time trabalhou muito bem nessa questão, então, de trazer a missão, visão, valores de uma forma que fosse mais comunicável, né, os valores que viraram os 5 E's. Eu acho que essas experiências assim me marcam muito, e é muito gostoso de lembrar como que foi pensar nisso, pensar em estratégias de como que as pessoas acreditassem na empresa júnior depois de muito tempo sem projeto e tudo mais. Então, acho que o engajamento, o maior desafio para mim na questão de engajar é que as pessoas de fato acreditem naquilo, que elas acreditem e deem um próximo passo e continuem um legado. Então, acho que isso funcionou bem para a gente, né, para a nossa gestão. Eu acho que para que seguiu, em seguida a gente está vendo muitos resultados aí, mas eu acho que engajar pessoas que querem estar com você, que querem caminhar junto, eu acho que isso facilita muito o caminho. Então, isso para mim fez total diferença, mas nesse ponto engajar, eu acho que convencer as pessoas foi algo que você se desenvolve, mas que é um desafio diário. Eu acho que eu vou começar um pouquinho diferente, falando das minhas dificuldades de engajar pessoas, porque, nossa, no início, gente, às vezes junta muita coisa, né, junto da sua vida. Às vezes você tem a parte pessoal, tem a faculdade, e aí tem as coisas, demandas da empresa júnior, e aí você começa a ficar sobrecarregado, e às vezes há aquele desânimo, né, que você não sabe mais como dar prioridade para as coisas, é muita coisa para se fazer. Então, para mim, a maior dificuldade de engajar pessoas foi conseguir achar engajamento e motivar as pessoas, mesmo não estando motivado. Então, eu acho que não era sempre que isso acontecia, principalmente em épocas de prova, né? Que às vezes a gente tinha lá alguma coisa para poder fazer. Eu lembro que quando a gente foi fazer o processo seletivo, a gente estava tendo prova junto, então, assim, era meio difícil falar assim, então, agora você vai ter que abdicar um pouco do seu tempo lá para estudar para a prova, para poder fazer as coisas para a empresa júnior. Só que isso é muito importante também. E eu acho que uma das coisas mais legais eu acho que talvez um ponto positivo, né, de se engajar as pessoas, um jeito que eu achei foi tentar ouvir sempre o que as outras pessoas tinham como desejo, o que elas queriam conseguir alcançar, né, lá dentro. Elas entraram por um motivo. Então, eu acho que foi tentar alinhar aquilo, igual o Matheus falou, tentar guiar as pessoas pelo caminho que a gente quer, mas ao mesmo tempo juntando os desejos pessoais das pessoas. Então, a gente conseguir alinhar essas duas coisas faz com que as pessoas automaticamente queiram andar junto com você, né? Porque elas falam, olha, se eu vou conseguir isso, então, claro, vou fazer isso também, né? Então, eu acho que foram uns pontos altos e baixos aí na parte de engajamento. Bom, eu vou pegar carona aí no que a Carol falou e do Lobo também, né, que falaram da palavra comunicação. E eu acho que realmente essa é a chave, porque no início eu tive muita dificuldade, justamente como eu falei, às vezes você retém muita atividade, porque tem prazo, tem isso, tem aquilo. E eu lembro que uma vez, aquela conversa, né, diretor-membro de feedback, e aí o feedback que eu recebi muito é que eles queriam mais atividades, e eu estava com medo de sobrecarregar eles com atividade. Então, aí eu comecei a perceber que eu poderia passar mais coisas para eles e que eu não precisaria me sobrecarregar, e que eles fazendo mais coisas, eles automaticamente se engajariam, né? E um exemplo, assim, que eu
foi sei lá, uma das experiências que eu fui mais feliz durante o meu período de liderança, que a Carolzinha até falou, foi uma imersão, que eu basicamente, né, primeiro falei para ela, Carol, vai ser sua responsabilidade, começa a fazer. E todos os membros do departamento tiveram um momento, tipo, eles deram um treinamento, a Carolzinha montou o cronograma, eles se engajaram em tudo, e eu basicamente podia ser totalmente, não podia não estar lá no dia que eles executariam tudo por eles apresentaram, sabe? Então foi aquele momento que eu descentralizei, confiei neles e eles fizeram algo incrível, tipo, teve muito feedback positivo. Então, assim, foi o momento mesmo que eu, como líder, senti que eu consegui engajá-los, que foi dar responsabilidade, né? Então, acho que também saber para quem que você dá responsabilidade, com certeza, mas se a pessoa está na empresa júnior, ela já tem um perfil, assim, que ela quer algo diferente, né? E aí, às vezes, ela só falta aquele empurrãozinho, ela só falta receber aquela tarefa mais pesada, aquele desafio maior, para ela se engajar, e às vezes ela parte daquilo, agarra um projeto, chama de seu, vira diretor, vira presidente, né? Então, acredito que é muito por aí, assim, de você confiar e dar responsabilidade. Bom, gente, eu não tive nenhum cargo de liderança na EJ, então eu deixei vocês todos falarem aí. Mas uma coisa com a qual eu me identifiquei muito com o que o Lucas tinha falado no começo foi essa questão de engajar em relação a você, assim, contar com suporte, contar com a ajuda de pessoas, e também o que a Carol também apontou, a questão de sobrecarga por conta de provas, por conta de outros compromissos. É engraçado porque a gente pensa que é uma coisa que essas dificuldades acontecem na EJ, né? Porque o pessoal é estudante e está conciliando os estudos em paralelo. Mas eu juro que podia ser qualquer dia de trabalho meu hoje, sabe? Porque, assim, a equipe precisa lidar com um determinado assunto, a equipe precisa atacar um problema, só que cada um, individualmente, está ultra sobrecarregado de tarefas. Só que, assim, cada um puxa uma das tarefas. Então, por exemplo, a gente precisa definir ou alinhar essa questão X, a gente precisa concluir a questão Y por conta da outra área. E, assim, ninguém vai assim contribuir logo de cara, porque cada um tem suas reuniões, cada um tem seus clientes, cada um tem suas tarefas, mas assim, você entender o perfil de cada um, saber que fulano não vai responder logo de cara, saber que ciclano responde logo de cara, saber que com um você tem que ter uma abordagem um pouco mais sutil, o outro você pode ser um pouco mais direto. É um conhecimento, assim, é um tempero que você acaba pegando um pouco também com umas atividades, né, de EJ, outras agremiações, porque no começo, o Orlando de 2016, 2017, eu era muito, assim, mais linha dura do que eu sou hoje, sabe? Era, por exemplo, isso, a tarefa dada, a tarefa cumprida, sim. E hoje, tipo, calma lá, louco, que isso? Não é bem assim, não. Assim, você tem que ter um jeito, não pode ser assim, engessado. E a Mari falou também muito disso, né, de que o perfil um pouco mais rígido e mais engessado, e depois você viu também que as coisas são um pouco diferentes. Eu passei também por essa mesma mudança de mindset, viu, Mari? Assim, estamos junto nisso. É muito interessante, porque é a primeira experiência que você acaba tendo, às vezes, né, numa universidade, lidar com pessoas com outras atribuições, pessoas que às vezes não estão tão maduras para lidar com várias atribuições, mas é muito enriquecedor. E não pense que o que você passa na EJ, é porque é EJ, mas é porque a pessoa é estudante, são pessoas. E as pessoas, assim, a matéria vai virar filho, ou aquele outro curso, aquela prova, vai virar, sei lá, um exame, ou vai virar um outro problema pessoal, ou uma outra questão. E a gente tem que ter essa sensibilidade, saber lidar com as pessoas e saber que, por exemplo, beleza, se eu sei que vai ser muito difícil de engajar meu time para conseguir concluir isso dentro do prazo, então eu vou mudar o meu planejamento. Ao invés de lembrar em cima da hora ou fazer as coisas de baixo pronto, eu vou me planejar para fazer, sabe, um cronograma um pouco mais ajustado. Isso tem ficado muito nítido para mim nessa minha nova experiência aqui na Log, né? E fazendo esse depara com o que eu tinha na EJ. Acho que até se fosse para... Não, fala aí, Mari, depois eu... Pode falar. Então, Pode falar. Então, mas assim, se fosse para dar uma dica, assim, para quem está pensando aí para a diretoria, quem está até para a diretoria, sei lá, uma dica que eu não recebi, então seria bom... Foi um aprendizado que eu fui tendo, é muito de saber... de não parar de aprender sobre liderança, até sobre práticas de gestão, sobre
às vezes a gente entra na diretoria, assim, acha que agora é hora de fazer, né? E não de aprender. Aprender é para chegar até aqui, mas, poxa, a gente é só universitário ainda, vamos com calma, né? Vamos... Eu vejo isso muito na EJ, às vezes até em outras agremiações, outras EJs também conversando, a gente para um pouco de aprender, assim, de ver como que os outros estão fazendo. E vai muito assim, a gente vai conversando aqui, tem que ter essa sensibilidade, mas beleza, que perguntas que a gente faz para ter essa sensibilidade, né? Como que a gente faz no dia a dia isso? Às vezes é muito, parece um conhecimento, assim, muito abstrato, mas isso, tem pessoas que estão fazendo isso, como que as gestões por aí estão se organizando, uma coisa que a gente para um pouco, às vezes se perde um pouco a atenção, a gente para de aprender isso, né? E é muito de saber que estilo de liderança que você está assumindo, assim, claro que tem algumas coisas que não podem ser deixadas passar, mas é muito de saber como as pessoas, tentar ver como as pessoas te veem, né? Até pegando um exemplo, né, quando eu estava na presidência, tinha o meu amigo vice-presidente, a gente era muito um time, assim, a gente fazia muita coisa junto, e aí uma vez eu perguntei para um membro que estava se candidatando, assim, como é que ele via a gente, né? Que eu queria meio que provocar ele para como as pessoas veem ele, e aí fui pego de surpresa, assim, porque era muito de, poxa, o Bruno é o cara, assim, que não importa assim, o que vai acontecer, você sabe que se der ruim, ele vai resolver, ele vai fazer, né? E você é, tipo, o cara que a gente acha que tudo sempre vai dar certo, assim, você tem essa, aí, tipo, é muito assim, se eu achar que eu sou o cara que vai resolver tudo, né? Tipo assim, o cara com quem os outros podem contar em casos meio imprevisíveis, assim, não é assim que as pessoas estão me vendo, é mais como estava sendo do outro lado. Então a gente tem que ser esse tipo de time, assim, de saber como líderes, como que a gente está passando isso adiante, né? Tem que perceber essa leitura, assim, e fazendo essas perguntas mesmo, para membros que você tem mais confiança e saber, até entre os diretores ali que estão com essa responsabilidade, entre líderes de área, do projeto, gestores de projeto, é muito de perceber, assim, como que as pessoas estão te vendo e porque você vê as pessoas de uma forma também, né? Só complementando um pouquinho a minha fala, junto com o Orlando e o que o Lucas acabou de falar, que eu pensei, tipo assim, a gente fala muito sobre a EJ preparar a gente para o mundo corporativo em si, mas a gente nunca pensa que a gente vai ter, tipo assim, a gente não vai sair da faculdade com cargo de liderança numa grande empresa. A gente vai lá estagiário, todo mundo assim, todo mundo manda no estagiário, né? Então, aí eu achei interessante o que o Orlando falou assim, tipo, eu não tive cargo de liderança, mas essas dicas, essa sensibilidade, essas coisas que a gente está falando aqui sobre cargo de liderança, elas servem para você engajar pessoas que são seus pares ou pessoas até que estão acima de você. Eu tenho um exemplo muito bom, meu mesmo, que, eu sou estagiária, tipo, todo mundo manda em mim, né, na empresa, eu faço o que todo mundo pede, mas é assim, eu também tenho coisas que eu preciso entregar, que eu dependo de outras pessoas, eu dependo de supervisores, eu dependo que eles me entreguem o material, enfim, para eu poder repassar, fazer as análises e repassar. Então, como que eu vou cobrar essas pessoas, sabe? Elas não são minhas subordinadas, elas estão acima de mim, mas eu preciso ter essa questão de, tipo, ser sensível, de saber como que eu vou engajar elas para que elas me entreguem no prazo, porque assim, se elas não me entregarem, para elas não vai fazer diferença. Sou eu que vou sair prejudicada, sabe? Então, eu acho que por mais que você não tenha a oportunidade, ou não queira ser líder na sua EJ, ou entrar na EJ e ficar vários anos até, enfim, se tornar presidente, tal, tipo, não é uma obrigação, mas é um negócio que você vai aprender trabalhando em grupo, sabe? E isso conta muito mais do que o grupo de trabalho da faculdade, assim. Então, eu acho que essa sensibilidade de engajamento de líder, ela serve muito mais para o time que você vai trabalhar, porque você nunca vai trabalhar sozinho, nunca. Você sempre vai depender de alguém ou vai responder para alguém, você nunca vai estar sozinho no mundo. Então, esses detalhes que a gente precisa aprender e desenvolver, sabe? Então, só para complementar aí, por mais que não tenha cargo de liderança. Perfeito, pessoal. O Hugo fez mais uma pergunta. Em uma frase, o que falariam para um trainee que está entrando agora? Então, a gente está caminhando para os momentos finais
nosso primeiro dia de feira empresarial e gostaria de estender essa pergunta até, não só para um trainee que está entrando agora, mas também para quem ainda não está na empresa júnior, chegou ali na primeiro dia de faculdade, está vendo as agremiações que tem na faculdade, como inserir essa pessoa a entrar? Precisa ser necessariamente uma frase? Não. Não. Eu falaria, seguir aí o exemplo que o Lucas deu de vão para a praia do segundo jeito, né? Mergulhem no mar, vão para a areia, mergulhem no mar de novo, aproveitem ao máximo, né? Para você que é trainee. Então, se tiver oportunidade de liderança, se tiver com vergonha, não sei o quê, façam, gente. Vale muito a pena, é uma experiência diferente. Eu acho que todo mundo que passou, né? Com certeza sabe que se tornou algo diferente, tem responsabilidades, enfim, agrega muito. E para o pessoal que, para entrar na empresa, é assim, é uma coisa assim, sei lá, um dia vocês vão chegar no final da faculdade, vocês vão procurar estágio, e vocês vão precisar, geralmente, de currículo. E a empresa júnior vai ser uma das poucas experiências, né, sei lá, na faculdade, que vocês vão poder colocar no currículo. E que vocês vão ter o que falar, como a gente falou aqui, vocês vão se autoconhecer, vocês vão amadurecer, vocês vão pensar em carreira, né? Porque, por exemplo, assim, sei lá, às vezes a gente pensa muito em nota, muito em matéria, mas você não vai poder colocar, tirei 10 em matéria X, não tive nenhuma reprovação no meu currículo. E se você não tive nenhuma reprovação na minha faculdade? E se você não vai colocar no seu currículo? Você vai colocar no currículo experiências que você teve na EJ, que você teve em outras agremiações, aquilo que você pode contar, que você pode falar. Então, a EJ, com certeza, é uma das melhores portas para você pensar em mercado, entrar no mercado também, porque você vai poder ter propriedade para falar, você vai viver experiências, vai ser algo diferente, você não vai chegar cru. Você vai mudar a sua mentalidade assim, em relação a muitas coisas, você vai amadurecer e principalmente vai lidar com pessoas, trabalhar em equipe, que isso daí é imprescindível para qualquer pessoa que hoje queira trabalhar, entrar no mercado. Então, é isso. Eu acho que eu sigo junto. Pode ir, Mari, pode ir. Pode. Eu acho que eu sigo muito com a Amanda. Assim, para quem já está com aquela vontade de entrar, já está querendo, se arrisca, vai mesmo, faz o que você tiver com vontade. Se você tem vontade de aprender alguma coisa que sei lá, alguma coisa que me interessa, faz aquilo que você acha importante e que vai ter vontade, e realmente, tipo, aproveite, acho que essa é a palavra, assim, em todos os sentidos, porque passa muito rápido e no final você sente falta. Eu lembro que até falei pro Globo no último dia da nossa gestão ali, eu falei, nossa, nem sei como vai ser ano que vem na faculdade, eu não vou poder entrar na salinha do STM, né, da empresa, o que eu vou fazer, onde que eu vou ficar na faculdade? E daí teve a pandemia, não precisou ir mais para a faculdade, mas então aproveita, sabe? Quem está entrando aproveita, e quem não está na faculdade, eu tenho a dizer que a faculdade é muito mais do que as matérias, então não querendo puxar o saco só para a empresa, mas, tipo assim, aproveite a faculdade também, sabe? A faculdade não é só matéria, a Amanda falou muito bem do negócio do currículo, assim, e a empresa de é um lugar para você aproveitar a faculdade também. Então, acho que para as duas pessoas é, tipo, aproveite as suas oportunidades. Pode ir, Acho que somando, né, sempre no que a Mari e a Amanda falaram, mas eu devolveria a reflexão, eu devolveria para todos, né, eu tento fazer isso, mas em quanto tempo você consegue contar as suas experiências, ou os seus 5, 6, 7 anos de faculdade? Eu acho que isso é um bom termômetro para a sua atuação, se está dando certo, se você... Porque, assim, você falar que você faz engenharia biomédica, você faz engenharia, ciência da computação, que é muito rápido, mas você conseguir contar a sua história, o seu desenvolvimento, a sua experiência, onde você apanhou, onde você cresceu, onde você se desenvolveu, acho que isso é o que, de fato, faz, dá um tempo, dá um conteúdo, engrossa o seu caldo em qualquer entrevista, em qualquer canto que você for se aplicar ou tudo mais. Então, acho que é isso. Tenha o que contar.
de fato, engrosse o caldo da sua história. Tenha o que contar, sabe? É uma experiência, de fato, eu errei. Eu acho que é aquela, né, aquela história de que um passarinho, ele fica no ninho, ele não aprende a voar, ele tem que se jogar mesmo, com o vento na cara ali, aprender como fazer. E se errar, errou, você aprendeu, é o momento certo para você aprender, é o momento certo para você errar. E eu acho que um erro, com certeza, né? Não sei quem falou aqui, mas o erro ele também é perguntado na entrevista, onde você errou, o que você faria diferente. Então é isso. Eu acho que, né? Eu acho que em uma frase eu colocaria isso: se exponha, vá e de fato tenha histórias para contar, porque é isso que vai fazer a diferença e é isso que vai te fazer ter boas memórias quando você sai da empresa júnior. Você vai olhar para trás e falar: caraca, de fato eu vivi essa experiência, não fui só mais um membro, não fui só alguém que passou ali e tudo mais. Eu acho que você, sabe, olhar para trás e falar: caraca, eu vivi, eu fui da empresa júnior, eu senti na pele o momento e tudo mais. E como a Mari falou, depois que você sai, você perde o seu lugar assim na universidade. Para mim, a pandemia assim me fez não ter esse sentimento de onde eu vou, o que eu vou fazer, porque para mim a faculdade sempre esteve atrelada com a minha experiência na empresa júnior, que foi onde eu tive a minha vivência. Então acho que eu caminharia mais para esse lado. Eu posso ir? Eu acho que eu vou acrescentar, na verdade, o que todo mundo falou, concordo com todos. Eu acho que a minha dica para o pessoal que vai entrar, o que deseja, ou ficou curioso por conta da empresa, é que seja uma pessoa inconformada e queira crescer, sabe? Eu acho que a empresa júnior vai te proporcionar isso de um jeito ou de outro. E melhor aprender isso tudo na empresa júnior do que no mercado de trabalho, né, gente? Então, assim, melhor você se ferrar um pouco, né? Opa, não pode falar palavrão, mas você pode aprender, não na marra, mas de um jeito um pouco mais gostoso, entre amigos, entre pessoas que também estão ali para crescer junto com você, que as pessoas vão errar e que tá tudo bem errar, porque esse é o lugar de você errar e para você poder crescer. E eu acho que a empresa júnior é o lugar de você experimentar coisas novas também. Então, se você tem curiosidade para saber se você vai ser um bom líder, tente, né? Porque eu acho que é o único jeito de você saber se você é bom naquilo é fazendo. Então, eu acho que é por isso que eu apoio todo mundo a entrar na empresa júnior, entre em agremiações, e a empresa júnior vai te trazer esse viés empresarial que vai te preparar muito bem para o mercado. Não tem muito a acrescentar, assim, é mais no se joga. Se fosse uma frase, fala, se joga, mergulha, né? E sinônimos aí, sai lá, toma caldo, mas levanta e se joga de novo. E se fosse para quem está pensando em entrar, seria depois eu vou tentar explicar rápido o que eu quero dizer com isso, né? Mas é meio que assim, se vocês soubessem o que as pessoas que já estão no mercado e as que não fizeram parte de empresa júnior falam sobre como é bom como queriam ter feito empresa júnior e como as pessoas têm esse aprendizado na empresa júnior, vocês ficariam, vocês iam mudar de opinião agora, assim, porque é bizarro, é muita coisa assim, eu via muito, aí, por que eu tô falando isso, né? Nos estágios o pessoal fala muito assim, isso aí você já deve ter visto na empresa júnior, isso aí o pessoal que faz empresa júnior já chega mais ligado nisso, tanto em exemplos práticos de entrevista, tudo, e até, assim, pensando do ponto de vista, assim, com um pouco de clubismo, né? Lá no ITA a gente chama as agremiações de iniciativas e eu acho que esse nome não se encaixa, não tem nada a ver com empresa júnior iniciativa, acho que é muito mais, aí claro, com clubismo aí, né, mas empresa júnior é muito diferente, assim, você realmente vai fazer a diferença, assim, se você se permitir, é claro, se você tiver ali para isso, coragem e se joga, porque você vai deixar muito legado ali, sua vida vai realmente mudar, assim, em muitos aspectos. Eu falando como alguém do quarto ano que tem vários amigos que não fizeram parte de nada, assim, ou de outras entidades que não se jogaram tanto, assim, né? Faz muita diferença. Eles mesmos a gente conversa e até é muito louco isso, né? Porque a gente tem muitas histórias para contar e eles falam isso, pô, se eu pudesse eu teria entrado talvez até mais tarde, porque faz muita diferença mesmo, dado tudo isso que a gente falou. E
assim, conheci pessoas incríveis no MEG, tanto que eu não sou da Unifesp, estou aqui por, né, conversei com o Matheus várias vezes já, na época que a gente estava nas diretorias, um outro presidente, o Michael, não sei qual a relação de vocês com eles, mas sei se... Mas, enfim, pessoas incríveis que eu conheci na rede aí, do movimento, em palestras, e fiz amizades aí realmente fortes, porque você acaba vendo que o mundo é muito mais do que o nosso curso, nossa matéria, o nosso semestre, e realmente é bizarro, assim, né? Esse é um dos motivos também que eu não acho tão legal, assim, às vezes é uma comparação um pouco injusta, o quanto o universo da empresa júnior é grande, assim, comparando com de outras agremiações, mas sem clubismo aí também, eu fiz parte de outras, mas fui saindo à medida que eu ia me dedicando mais no EJ. Então, é isso. Para quem está entrando, se joga, vai fundo, e para quem não está, não perde tempo. Não perde tempo. Complementando o que todo mundo falou, é bem isso mesmo. Eu posso falar que, assim, eu não sou muito mais velho que vocês, e eu me formei no final do ano passado, mas eu tive uma trajetória um pouco, assim, engraçada, né? E o que eu posso dizer com toda certeza é que a vida nunca vai esperar você estar pronto, ou nunca vai perguntar, e aí, você topa, tá pronto? Não, a vida vai chegar com uma oportunidade, você vai agarrar ou você não vai agarrar. E pode parecer o maior clichê do mundo, me processem em quaisquer nível de autoajuda, mas as únicas coisas das quais eu me arrependo foram todas as oportunidades que eu não topei. Assim, eu já errei muito, eu já quebrei muito a cara, já fiz feio, sabe? Mas isso tudo foi, assim, justamente o motivo pelo qual eu tô aqui hoje falando com vocês, com as oportunidades que eu tenho hoje, sabe? Eu pude aprender, eu pude refletir. Agora, as oportunidades que eu optei por não tomar, ou por medo, ou por achar que eu não estava preparado, ou por imaturidade mesmo, medo de errar, né, medo de fazer feio, essa sim eu me arrependo muito, porque eu sei que eu nunca vou saber como que pode ter sido. Então, para qualquer pessoa que está pensando em entrar na empresa júnior ou fazer parte, ou mesmo, às vezes está na empresa júnior, mas está com medo de topar um desafio um pouco maior, ou uma coisa que você não sabe fazer, assim, aceita qualquer desafio que te derem, não tenha medo de errar, não se cobre mais do que você deve se cobrar. Assim, a gente tem que se cobrar de dar o melhor que a gente pode. Se o nosso melhor não, assim, às vezes, naquele dia não for suficiente para fazer um negócio 100%, às vezes a gente não souber fazer, relaxa, as pessoas também não sabem, sabe? Ninguém é perfeito, então só vai. Se permita aprender, se permita, sabe, se reconstruir, desconstruir, ver quem você é, ver o que você não quer, assim, mais na sua característica, olha para o seu colega, olha para o seu diretor, olha para o seu gerente, para o seu líder, enfim, veja que tipo de profissional ele é, veja os seus colegas, tipo, nossa, eu gosto muito da forma com a qual o fulano se organiza, nossa, ciclano tem uma comunicação muito boa, nossa, eu quero muito, então assim, aproveita, sabe, se molda e se explora, se conheça, sabe, veja que tipo de profissional você é, como todos falaram, veja que tipo de pessoa você é, e não leva feedback a ferro e fogo, sabe, tá tudo bem. Puder, eu queria acrescentar uma frase desse mesmo palestrante aí que foi de arrepiar, assim, eu sempre lembro disso. Ela é um pouco pesada, assim, mas ele fala, né, inferno é quando você for se encontrar com quem você poderia ter sido. Eu fiquei, nossa, meu Deus. E as oportunidades de aprendizado na EJ são infinitas, assim, de experiências mesmo. Então, claro que a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente, puta, não deu, tal, mas pensa bem nisso. Perfeito, agora essa frase vai ficar na minha cabeça. Mas muito obrigada, pessoal, a todos os participantes e a todos os convidados que estiveram aqui presentes com a gente. A gente vai finalizar o nosso primeiro dia. Ok, amanhã tem mais. Amanhã começa às 6 horas. Vamos resolver os problemas técnicos e continuar na plataforma. Ok? Tudo conforme previsto. Mas é isso. Então, se vocês quiserem dar algumas palavras finais, fiquem à vontade. Queria aproveitar rapidinho, só para dar os parabéns. Assim, é uma coisa que eu estava falando com meu noivo aqui. Eu virei e falei assim, olha, eu queria muito agradecer e dar os parabéns sinceros a todos os membros de EJ que entraram comigo, que entraram depois de mim, porque ver como a SciTech Júnior está hoje,
da perspectiva de quem foi da ECTM Júnior, assim, eu acho que tirando o Matheus e a Mari, eu fiz processo seletivo da Amanda, acho que eu estava na entrevista da Amanda, da Carol eu não cheguei a fazer, foi uma geração depois, da Agatha nem se fala, né, Agatha? Você entrou, eu já estava me formando, mas é lindo, assim, é indescritível ver o que vocês fizeram e têm feito com a empresa da qual fiz parte um dia. Então, assim, eu só digo que, assim, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, que vocês não fazem ideia de como vocês estão impactando as pessoas, e não só as gerações futuras, as antigas também, porque eu vejo, caramba, pessoal que era pessoal calouro meu da faculdade conseguiu fazer isso com a EJ, sabe? Eu acabo revendo muito a motivação e às vezes eu acabo revendo muito também o compromisso com o qual eu tenho com as minhas coisas, sabe? Eu vejo quanto posso melhorar, o quanto posso fazer diferente. Então vocês me inspiram, sério, pessoal, vocês me inspiram demais. Parabéns aí pela organização do evento. E eu também acompanho o que vocês estão fazendo pelo Instagram. Então, parabéns para toda a gestão aí. Com certeza vocês vão voar alto. Não só parabenizar, como também gostaria de agradecer muito pela oportunidade. Foi muito bom estar nessa mesa redonda aqui com todos vocês. Foi muito bom o bate-papo, a troca foi incrível. Pessoas maravilhosas e mostra também, eu acho, o quanto a gente cresceu, né? Pelo menos relembrar essa roda de conversa aqui me fez lembrar de muita coisa e quão bonito é de ver depois tudo aquilo que a gente passou para se tornar aquilo que a gente é hoje. E a empresa Júnior fez boa parte disso, né, na nossa vida. Então, muito obrigada, gente. E boa SciTech, né? Muito bom. Queria agradecer também pelo convite aí, me sentir em casa, apesar de estar de visita, né? E parabéns aí para a SciTech, continuem voando muito, espero que tragam muita gente boa, sempre naquela de gente melhor que a gente, né? Aquele meio clichê assim, mas é real, né? Porque isso é um ciclo, né? O que vocês estão construindo aí, o pessoal vai chegando e vai ter oportunidades maiores aí graças ao que vocês estão construindo. Então, vão que vão aí. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo evento. Amanhã estarei assistindo aí. Queria parabenizar também, agradecer pela oportunidade. Eu acho que é muito bom ver que, de fato, como o Lucas falou, pessoas melhores entraram e deram sequência, né, em um trabalho de muito tempo, como também o Orlando falou. Acho que ver o Orlando hoje, onde ele chegou, então a gente vê essa evolução das pessoas tão rápido, né, ver o como a gente pode aprender nessa rede que a gente tem. Então, eu acho que seria bem legal a gente ter, né, essa rede um pouquinho mais próxima, para trocar mais experiência. Eu acho que esses momentos são muito interessantes, me agrega muito conversar, relembrar essas experiências, para mim foi sensacional também. Então, parabenizar e indicar a todos aí que continuem nesses dias de evento, que tenho certeza que serão ainda melhores. Bom, eu também queria primeiramente agradecer, é um prazer enorme, né, estar aqui, falar dessa experiência, assim, acho que essa geração, o pessoal que está aqui, são aquelas pessoas que amaram a ECTM, né, e ver que vocês que continuaram também, a gente colhe os frutos, né, muito aquilo, né, a gente colhe aquilo que a gente planta, e a gente vê tudo que vocês estão vivenciando, os níveis, as conquistas que a empresa tem hoje, né, com certeza vocês estão colhendo muito trabalho duro, né, que aparece só no Instagram as vitórias, né? Mas vocês sabem de tudo que vocês estão passando. Esse evento aqui também, a gente que já passou sabe que dá trabalho, não sei o quê. E só parabenizar mesmo, é muito satisfatório ver que uma coisa que você fez parte, ela está se tornando algo cada vez maior e maior, e essa é sempre a nossa torcida, né? Que sempre seja melhor do que eu fui. Sempre falava para a Carol, né, que você seja uma diretora melhor do que a que eu fui, que os próximos sejam melhores e que a empresa no ano que vem seja sempre melhor. Essa é a nossa torcida. E é isso. Obrigada e todo sucesso do mundo para vocês. Perfeito, pessoal. Muito obrigada novamente. Muito obrigada pelas palavras, pela participação. E então encerramos nosso primeiro dia. Até mais.